Fala pessoal, tudo bem? Passando por aqui hoje para falar um pouco sobre a dor do crescimento. Eu acho que vocês que são mais velhos e que me assistem devem saber o que é isso, né? Então, normalmente a criança, quando começa a crescer, começa a sentir dor nas juntas, e aí os mais velhos dizem: ah, isso é dor de crescer, é dor porque você está crescendo, então você está sentindo dor, né? Em suma, eu quero falar um pouco disso porque eu passei recentemente por uma dor de crescimento empresarial. Até falei disso no Instagram, falei um pouco de como eu estava me sentindo nesses últimos dias, tendo que fazer várias contratações. E por que eu estava com essa dor? Por que eu estava com essa dificuldade, né? Qual que era o motivo desse sofrimento? Afinal de contas, fazer contratações para suprir um processo de crescimento é algo muito bom. Isso quer dizer que a sua empresa está faturando, que a sua empresa está saudável, né? De fato é. Só que contratar se torna uma dor quando você tem fé. Então, quando você tem fé, você passa a sentir o peso da responsabilidade sobre suas costas. Porque veja, não dá pra gente agir de maneira totalmente utilitarista, ou seja, eu simplesmente pegar e contratar uma pessoa para suprir uma necessidade pontual da minha empresa. Ou seja, eu compro a hora dela, remunero por isso, e a nossa relação ela é minimamente saudável no que diz respeito a trato, e é uma relação totalmente secundária, né? Uma relação secundarizada, por assim dizer. Não posso fazer isso, porque eu tenho fé, né? E por ter fé, eu sei que a partir do momento que eu contrato uma pessoa, essa pessoa, ela pode, de alguma forma, né, precisar de mim, né? E ela vai precisar de mim. Ela vai precisar que eu mantenha o meu negócio saudável para poder pagá-la todos os meses. Ela vai precisar que eu tenha um senso de responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que eu contrato ela, eu sou direta ou indiretamente responsável pela comida que está chegando na mesa dela e dos familiares dela todos os dias. Então, o processo de contratação é um processo extremamente doloroso. Por quê? Porque a gente tem vários aspectos para serem avaliados, né? A primeira coisa é risco. A partir do momento que eu contrato, eu tenho risco, porque eu estou comprometendo a minha folha de pagamento, eu estou comprometendo uma parte do dinheiro da empresa para isso. E com esse compromisso, ele gera uma grande responsabilidade, que é justamente aquilo que eu mencionei, que é, cara, essa pessoa depende desse dinheiro todos os meses. Então é minha responsabilidade manter uma estrutura minimamente saudável para que o meu negócio consiga se desenvolver da melhor forma possível, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Segunda coisa muito importante é, cara, tendo fé, sabendo que eu não posso estabelecer apenas relações secundarizadas, que eu preciso de relações primárias, não é justo que eu pague o mínimo necessário. Por quê? Porque eu não espero do meu colaborador o mínimo necessário. Eu espero do meu colaborador, eu espero do meu funcionário, eu espero dessa pessoa que eu vou contratar um senso de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu estou contratando-o para suprir uma necessidade que o meu negócio tem, que a minha empresa tem, que está em minhas mãos e que me impede de focar em outras coisas. Então eu preciso de um senso de responsabilidade. Esse senso de responsabilidade, ele é adquirido de duas formas: com uma cultura muito forte. Então o meu negócio precisa ter uma cultura, né? E a cultura é reflexo do dono. Então, quais são os valores que eu creio, né? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Esses princípios, eles não podem ser princípios dicotômicos no que diz respeito à estrutura do negócio. Ou seja, o Kevin acredita em uma coisa e a empresa dele acredita em outra. Não, isso é esquizofrenia, isso não existe. Então, os meus valores precisam reger os valores da empresa. Beleza. Sabendo disso, cultura muito forte para poder fazer uma boa contratação, para que você tenha esse senso de responsabilidade. Segunda coisa, não dá para pagar o mínimo necessário, tá? É inaceitável uma empresa pagar o mínimo para um funcionário. Ou seja, como é que eu contrato um pai de 2, 3 filhos e eu pago para ele 2, 3 mil reais só? Ah, quer ver muito dinheiro, boa parte das pessoas vive com menos do que isso. Sim, mas vive porque... Sim, o mercado, vou falar que nem um comunista agora, porque o capitalismo proporciona isso, porque essa visão secundarizada proporcionou isso. Então, eu não quero isso na minha empresa, isso não faz parte do meu conjunto de crenças, isso não faz parte das coisas que eu acredito. Ou seja,
Eu preciso pagar o que é saudável, o que eu acho justo, o que vai dar dignidade, e não só o mínimo necessário para aquela família, para aquela pessoa que está trabalhando para mim. E isso, mais uma vez, entra ali na questão da responsabilidade. Então, extremamente complexo, e foi um processo muito doloroso, porque ao mesmo tempo em que eu estou vendo que o meu negócio está crescendo, né? E aqui é um ponto muito importante, você não contrata para crescer, você contrata porque você cresceu, ok? Sabendo disso, meu negócio está ali, as portas da gente aumentar consideravelmente o nosso faturamento, perfeito? Maravilha. Ao mesmo tempo que isso está para acontecer, eu vou ter que contratar alguém, eu vou ter que treinar essa pessoa, eu vou ter que tirar o foco daquilo que é crucial para o meu negócio, pelo menos por um período. E isso põe o negócio em risco. Então, existe uma série de artimanhas, existe uma série de coisinhas que precisam ser resolvidas para que você faça contratações de maneira saudável, para que você seja responsável pela pessoa que você está contratando, para que você tenha um negócio que seja sustentável e para que você dê não só o mínimo para as pessoas, mas você dê aquilo que você acredita, aquilo que é o forte da sua empresa, tá? E aqui entra um ponto muito importante: honestidade, clareza e integridade. Então veja, eu preciso assumir um risco e talvez eu, como empresário, não tenha como assumir esse risco. Como é que eu resolvo isso? Resolvo isso dialogando com o meu colaborador. Então olha, hoje nós estamos te pagando tanto, mas daqui 3 meses o nosso objetivo é chegar em tanto. Se a gente fazer XPTO, ou seja, defino indicadores que vão me dizer qual é o valor que eu vou pagar ali para o meu funcionário, e isso está previamente acordado, ou seja, o crescimento ele acontece em conjunto e ele acontece em comum acordo, ou seja, à medida que eu cresço eu consigo proporcionar aquilo que são os meus valores da melhor forma possível, à medida que o funcionário se dedica, esse crescimento é acelerado. Então, não ter medo de estabelecer esse tipo de diálogo. E um ponto muito importante é: não coloquem seus valores de lado na hora de contratar, tá? Existem, infelizmente, muitas empresas que têm N valores e que, infelizmente, não conseguem colocar em prática aquilo que se propõe nas redes sociais. E acontece, faz parte da vida. Não tô aqui para apontar o dedo e dizer, bando de arrombado. Não, não é isso. Eu acho que faz parte da vida, são decisões. Só que no dia que eu for julgado, eu espero não comparecer diante de Deus com a minha sacolinha de culpas com isso dentro, né? Então isso aqui é muito importante. Visão sobrenatural, perspectiva de longo prazo, analisar o nosso último dia, tomar decisão com base naquilo que nós queremos. Isso aqui é muito, muito importante. Em suma é isso. Dor de crescer é dor de assumir responsabilidade pelos outros. Fiquem com Deus. Mais uma vida comum.